Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Planeta Campo Entrevista, um programa semanal que traz até a sua tela grandes especialistas na pauta da sustentabilidade. Hoje a gente conversa com um dos líderes mais experientes e reconhecidos do agronegócio brasileiro. Ele que já presidiu a Abramilho e a Maize International Alliance, que reúne produtores de milho dos Estados Unidos, Brasil e Argentina. Preside agora também a Câmara Setorial do Milho e Sorgo, ligada ao Ministério da Agricultura. Participa junto a outras lideranças mundiais da cúpula da ONU que discute os sistemas alimentares globais e ainda assumiu este ano a presidência da SRB, a Sociedade Rural Brasileira. Nosso entrevistado de hoje é Sérgio Bortoloso. Estamos começando mais um Planeta Campo Entrevista, hoje conversando com Sérgio Bortoloso, que é presidente da SRB, a Sociedade Rural Brasileira. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Sérgio, é um prazer ter você aqui com a gente. É um prazer estar com vocês aqui também no Canal Rural. Que bom, que bom. Bom, para a gente começar, então, eu queria falar que o senhor já passou aí pela liderança de diversas entidades muito importantes para o agro. Então, olhando para a sua trajetória, né, em quais momentos importantes e de grande relevância aí para as vitórias e conquistas do setor o senhor esteve presente, tiveram a sua participação diretamente? Eu já comecei muito novo nessa questão classista. Primeiro, por entender que é muito importante a participação do produtor também nas decisões. É por isso que eu sempre me envolvi com isso. Mas eu vejo como uma atuação de extrema importância foi no período em que eu passei na liderança da Abramilho, da Associação Brasileira dos Produtores de Milho. Eu acho que eu tive a felicidade de ter como companheiro o ministro Alisson Paulinelli. Olha. Que na verdade ele abre as portas do mundo afora, né? E depois nós conseguimos com isso melhorar. E a gente fala, e na verdade o meu serviço como presidente da Abramilho é carregar a pasta dele, né? Eu falo, né? E muito me orgulho disso, porque eu imagino quantos produtores neste Brasil e neste mundo tem esse privilégio de poder carregar a pasta do ministro Paulinelli. Com certeza. Mas foi uma época muito importante porque nós conseguimos abrir um mercado de milho no mundo. Como eu disse, graças ao prestígio do ministro Paulinelli lá fora. Tanto que depois nós fundamos a Maisol, que é a Maize International Alliance, uma aliança de produtores de milho norte-americanos, via National Corn Growers, a Abramilho, no Brasil, e a Maizar, na Argentina. Então nós pegamos uma espécie de uma liga pan-americana de produtores de milho, e nós somos isso significava mais de 50% da produção de milho no mundo, e nós conseguimos um avanço. Continuamos como competidores no mercado, mas nós procuramos resolver os nossos problemas, os entraves, as barreiras alfandegárias, tarifárias, e tudo isso de forma conjunta. Isso foi uma ideia do ministro Paulinelli, e com isso nós conseguimos evoluir na área plantada, na produção aqui no Brasil, ao ponto de, este ano, acho que vamos ser o maior exportador de milho do mundo, né? Então, eu vejo que essa foi uma atividade minha que me deu muito prazer, e me deu bastante, me sinto muito bem de ter participado dela, né? Sim, com certeza. E o senhor sente muito prazer, e os produtores todos, né, se beneficiam disso, né? Porque, como o senhor disse, a gente está aí caminhando para ser o maior exportador de milho do mundo, e isso significa demais, né? Sem dúvida, né? Com certeza. Bom, agora o senhor está na frente aí da SRB, né? Assumiu esse ano a presidência, já estava na vice-presidência aí no período da Teca Vendramini, que também fez um grande trabalho. Então, eu ouvi o senhor já dizendo que algumas pautas serão prioritárias, né, nesses próximos 3 anos da sua gestão. Entre elas, eu queria chamar a atenção aqui para a primeira, que é a questão da segurança jurídica. Então, como que o senhor vê a situação do Brasil neste aspecto atualmente, e como que a gente pode avançar para garantir aos produtores o direito, né, à previsibilidade e a que a lei seja aplicada com mais coerência? Você vê pela importância que tem a segurança jurídica para qualquer atividade, né?
Você vê que hoje o agronegócio, existem várias discussões que torneiam essa questão do direito de propriedade, essas questões que envolvem. E a sociedade rural percebe que isso ainda é um calcanhar de Aquiles para qualquer tipo de investimento e até de segurança. Hoje a nossa agricultura ela precisa de muitos investimentos e tal. E hoje com movimentações extra vontade do produtor e extra vontade, inclusive, acho até do governo federal, a gente tem entendido que nós estamos, de certa forma, sendo ameaçados com uma insegurança jurídica. Com invasões, com os procedimentos, com algumas coisas que já foram transitadas em julgados que estão sendo voltadas à pauta da discussão. Então, isso nos deixa um pouco preocupados. Então, a Rural, que defende, logicamente, o direito de propriedade e a segurança jurídica para que mantenha as suas atividades, ela é uma pauta muito importante mesmo. E é o que nós estamos querendo fazer e trabalhar nela. Nós temos uma equipe que já está trabalhando, nosso departamento jurídico, nós temos uma relação muito próxima via FPA com o nosso legislativo, de uma forma que se faça leis que assegurem essa segurança jurídica. Ou seja, é uma pauta, de fato, é uma das pautas prioritárias da sociedade rural brasileira. Com certeza. E aí eu te pergunto também, aproveitando, né, sobre o direito de propriedade, que está totalmente aí ligado também com a questão da segurança jurídica, né? Então, quanto a esse direito de propriedade, o senhor acredita que a gente está com esse direito sendo ameaçado atualmente no Brasil? Sem dúvida, essa é a preocupação nossa. O direito de propriedade é uma cláusula pétrea da nossa. E você tem o direito à propriedade e você também tem o direito a defender sua propriedade. E isso, em determinado momento, isso pode causar um problema, um caos dentro dessas relações com... Então, como eu disse, nós entendemos, essa questão do direito de propriedade, ela tem que ser assegurada para nós, e não só para nós, para todo cidadão comum que tem o direito de fazer. E nós, em determinados momentos, nós estamos, sim, nos sentindo ameaçados, com invasões, com algumas coisas que têm de acesso, às vezes até dentro do próprio sistema, que colocam em xeque a nossa propriedade, o nosso domínio sobre o que nós fazemos, principalmente na área agrícola, né, que são domínios de grandes áreas, né? Sim. Sim. E aí, continuando nessa questão, então, você acha que como a regularização fundiária poderia contribuir para a gente conseguir mitigar um pouquinho esses problemas no campo? E como que a gente poderia avançar nesse sentido no Brasil? Eu acho que o avanço, hoje ela está com o legislativo, né? Você vê que hoje essa questão da regularização fundiária, ela parou no Senado e nós estamos hoje, via nossa frente, tentando agilizar. Eu não tenho dúvida que isso facilita, primeiro porque você deixa bem determinado, olha, essa é propriedade produtiva, essa é propriedade improdutiva, onde nós entendemos ela cumpre a função dela social ou não. Essas demarcações que se tem, a forma de você fazer, principalmente para os pequenos produtores, é a titularização de seus domínios para que ele possa ter acesso ao crédito, para que ele possa trabalhar dentro de um mercado do agro, do mercado global de produção de alimentos. Então, eu acho sim que a regularização fundiária ela é muito importante, eu acho que ela vai, de fato, acrescentar favoravelmente dentro desse contexto, né? Sim, e dentro desse contexto também, a gente tem aí o Marco Temporal das Terras Indígenas, que está sendo discutido no Judiciário, né? Como que o senhor vê essa questão do Marco Temporal, Sérgio? Essa questão do Marco Temporal, na verdade, existe uma forma, que eu estou entendendo, de se alterar alguma coisa que já foi decidido constitucionalmente em 88. Depois isso foi confirmado, depois numa nova ação que teve em 2008, quando teve aquele envolvimento da Raposa Terra do Sol, e foram feitos. Hoje, o marco temporal está muito relacionado a uma ação específica, de um negócio muito pequeno, que aconteceu em Santa Catarina, que envolve terra indígena, mas que isso tem repercussão geral. Então, esse julgado é que nós estamos tentando, ele já está pautado agora para começar a ser julgado dentro do mês de junho, mas nós entendemos que essa é uma matéria para o legislativo cuidar, não para o judiciário. Uma vez que a Constituição foi feita
pelas legislativas, a lei é clara. Então, se qualquer ajuste que tenha dentro dessa questão do marco temporal de terras indígenas, na verdade, quem tem que produzir fatos novos ou manter os antigos, na verdade, é o legislativo. Sim. E essa que é a discussão nossa. Existem já alguns entendimentos nesse sentido. A própria Frente Parlamentar do Agro já está trabalhando, estamos tentando também pautar o PL 490, que de certa forma ele estabiliza ou pelo menos dá um equilíbrio nessa discussão. E é isso. Eu acho que o judiciário tem obrigação, lógico, é uma causa, ele tem que julgar de acordo com o entendimento dele, tem autonomia e soberania para fazer isso. Só que nós entendemos que isso são assuntos relacionados ao legislativo e não ao judiciário, né? Sim. Então é mais ou menos dessa forma que a sociedade rural vê essa questão do marco temporal. Perfeito. Agora eu quero trazer então aqui um quadro que a gente chama de nuvem de tags. Eu vou mostrar uma série de palavras aqui para o senhor agora no nosso telão, o pessoal vai colocar aqui para a gente. E olha só, eu queria que o senhor desse uma olhada então em todas essas palavras e escolhesse uma para o senhor comentar um pouquinho. O impacto social. Eu vejo que a sustentabilidade, né, eu trato muito. Hoje, quando fala assim sustentabilidade, a pessoa já é remetida à questão da sustentabilidade ambiental. Mas nós entendemos que a sustentabilidade tem um tripé que se sustenta. E não é só ambiental, é econômica e social também. Sim. E eu percebo que essa discussão da sustentabilidade ambiental, o Brasil ele é indiscutivelmente o país mais sustentável no mundo. Para você ver, com 10% no máximo da nossa área, nós produzimos alimento para alimentar 1 bilhão de pessoas no mundo, incluindo a nossa população. Nós temos hoje, somos o 3º maior produtor mundial de alimentos, somos o 2º maior exportador, com 10%. Então, essa questão de sustentabilidade, a discussão da sustentabilidade, eu acho que ela está mais relacionada a uma questão econômica, uma questão de mercado, uma questão comercial. E, na verdade, às vezes ela vem meio travestida aí como uma preocupação de sustentabilidade. A questão econômica global tem um mercado que gere isso. Quer dizer, o que nós produzimos, a viabilidade do produtor brasileiro, você vê que nós somos competitivos ainda e os números têm mostrado isso. Sim. E nós somos competitivos do ponto de vista econômico com países que fazem fortes subsídios aos seus produtores. O mundo todo faz isso e o Brasil não, nós não temos isso e mesmo assim somos competitivos. Nós fazemos 2 safras por ano, nós temos uma perspectiva de fazer ainda até uma 3ª, assim, ampliando a questão da irrigação. Agora, a questão social é uma coisa muito preocupante para nós. Nós sabemos que a distribuição de renda no Brasil ainda é precária. São assuntos que a gente precisa melhorar, precisamos avançar. Essa questão das condições, né, que hoje o povo brasileiro vive, hoje nós temos pessoas passando necessidades. Sim. E eu vejo que o agronegócio ele traz um benefício muito grande. E isso é constatado pelas estatísticas, os institutos estão fazendo aí. Nas regiões onde o agronegócio está atuando e tem como atividade principal, são regiões onde todo o índice, os IDHs são melhores, o índice de escolaridade é melhor, o índice de instrução, as questões de saúde, as questões de segurança são todos melhores. Então eu acho que o agronegócio ele causa um impacto social muito positivo. E esse eu acho que é o principal aspecto que hoje a gente tem que focar. Com relação aos outros, são discutíveis até da forma como são vistos. Agora, a questão social, de fato, nós temos que nos envolver e cuidar melhor, né? Sim, com certeza. Inclusive, a gente estava falando aqui até em off um pouquinho, né? Que até a questão da Amazônia, né, está muito relacionada à questão social, né? Quando a gente traz impactos sociais, melhora a renda das pessoas, a qualidade de vida das pessoas da região, isso acaba diminuindo a pressão, né, sobre o desmatamento também, né? Sem dúvida. Essa questão da Amazônia, hoje ela é um assunto que não para de circular, né? Então, quando que nós vamos resolver o problema da Amazônia? Nós vamos resolver o problema da Amazônia quando for cumprido, de fato, o Código Florestal nosso
e em que a gente preserva 20% da área, em que o povo que vive na Amazônia tenha condições de sobrevivência e também de uma forma digna de se fazer isso. E quando a gente erradicar praticamente tudo que é de ilegal lá dentro da Amazônia. Sim. Desde desmatamento ilegal, como garimpo ilegal, como exploração de madeira ilegal. Ou seja, o produtor rural brasileiro, e essa é a visão da sociedade rural também, ele abomina qualquer tipo de ilegalidade. Então, você vê, mas os povos da Amazônia, mesmo os povos indígenas que lá vivem hoje, eles são condições, às vezes, até subhumanas. Então, eu acho que a questão da Amazônia ela não pode ser tratada só do ponto de vista ambiental. Uhum. Ela tem que ser tratada do ponto de vista social e econômico de sobrevivência. Então, com relação à Amazônia, é mais ou menos essa visão que a Rural tem, né? Perfeito, Sérgio. Vou te pedir uma licença rapidinho para a gente fazer um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente continua aqui no nosso papo com o Sérgio Bortoloso, presidente da SRB. Até já. Estamos de volta com o Planeta Campo Entrevista, que hoje tem o prazer de conversar com o Sérgio Bortoloso, que é presidente da SRB. Bom, Sérgio, a gente vinha falando bastante aí no primeiro bloco, a gente cobriu vários temas, né? Segurança jurídica, direito à propriedade privada, um pouquinho de impacto social, falamos um pouquinho de tudo. Agora eu quero conversar um pouquinho com o senhor sobre mais essa questão da sustentabilidade, políticas públicas relacionadas a isso, né? Recentemente a SRB foi convidada pelo governo federal para fazer parte do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social e Sustentável, também chamado aí, bem conhecido como Conselhão, né? Então, como que o senhor vê esse Conselhão e quais pautas que o agro está levando para serem discutidas ali junto ao governo federal e essas outras lideranças aí de diversos segmentos? Bem, a sociedade rural sentiu-se muito lisonjeada e muito honrada pelo convite que recebeu. Eu acho que nós estamos numa época de entendimento e diálogo, principalmente. E eu acho que o Conselhão é uma oportunidade para a gente fazer isso. Nós entendemos que nós vamos ter algumas dificuldades, principalmente até pela composição do Conselhão. Uhum. E o agronegócio ele tem sido, ao longo do tempo, principalmente dentro de um governo com essa proposta mais social, ela tem sido muito atacado. Mas a proposta nossa é levar discussões que mostrem que o agro ele é muito importante. O governo sabe disso, para a sustentabilidade econômica e principalmente para que sejam mantidos os projetos sociais do governo. O agro banca uma grande parte disso, você sabe disso. Sim. E essa discussão nós vamos levar para dentro. Olha, nós precisamos nos aliar aqui. Essa é a proposta, essa é a intenção. É dessa forma que a Rural vai se apresentar. Nós vamos tentar fazer isso aí, ou seja, com a proposta de dialogar. Por isso é que nós estamos lá. Essa função, vamos levar à Presidência da República, aos órgãos governamentais, essa ideia de que conjuntamente a gente vai arrumar soluções. Ou pelo menos nós vamos melhorar o que nós estamos vendo hoje. Se a gente virar e fazer do Conselhão uma discussão de ideias e de ideologia, a gente não vai sair lá sem nenhum resultado. Então, essa proposta, a expectativa nossa, nós torcemos para que produza frutos e nós vamos fazer a nossa parte. Nós vamos estar lá para conversar, para dialogar. Tá certo. E o senhor também já foi convidado para conversar e dialogar até na ONU, né? O senhor foi convidado aí para integrar um grupo de lideranças da Organização das Nações Unidas que debate os sistemas alimentares do mundo. Isso. Então, como que o Brasil é visto pela ONU e no cenário internacional, Sérgio? São dois aspectos. Logicamente, o Brasil é visto hoje como um grande abastecedor do futuro. A segurança alimentar do futuro, ela está relacionada à atividade do agro brasileiro, sem dúvida nenhuma. Primeiro até porque a agricultura hoje que tem garantido o suprimento alimentar mundial, ele está no clima tropical. Então, dentro do clima temperado, não se tem mais perspectivas de avanços ou de melhoras, de aumento de produção. Então, nesse aspecto, de fato é reconhecido. Agora, existe essa geopolítica mundial hoje, que contesta, e às vezes isso mistura um pouco com questões políticas, questões ideológicas, e isso nós estamos sendo muito contestados dentro da ONU.
Nós, quando foi feito esse convite, nós aceitamos, nós participamos, principalmente porque foi o preparo, né, e o encaminhamento das pautas para o Food System Summit, que foi feito no ano passado. Nós participamos, nós achamos que poderia ter sido melhor, nós achamos que o Brasil não teve à sua disposição o espaço que merecia, mas por questões, como eu já disse, por questões de políticas e por questões ideológicas e não de fato pela importância que o Brasil tem. Então foi uma honra também participar disso e eu espero que as Nações Unidas continuem tendo essa visão sobre o Brasil, né? Perfeito. Agora, Sérgio, de que forma que a SRB pretende, né, atuar para viabilizar e tornar ações de sustentabilidade que promovam a agricultura e a pecuária de baixo carbono mais acessíveis, mais viáveis para o produtor rural, né? Porque eu acredito que essa questão também está totalmente relacionada a essa imagem que o país tem no cenário internacional, né, Sérgio? Sem dúvida, né? A Rural ela tem vários comitês e vários departamentos. E nesses comitês nós temos o Comitê de Sustentabilidade, nós temos e nesse comitê também vai se tratar a questão dos carbonos, dos créditos de carbono, que ainda é que pode ser futuramente uma fonte de renda para o produtor. Tem que ser, porque de fato nós preservamos, nós geramos crédito de carbono. E essa questão da agricultura de baixo carbono, não só a agricultura de baixo carbono, mas a tecnologia, assim, ela tem que migrar, ela tem que sair e ser entendida não só como uma opção para o grande produtor, para a agricultura empresarial. Então, isso tem que migrar para as áreas, para os minis, pequenos e médios produtores, de uma forma em que também eles sejam beneficiados e tenham acesso a isso, né, a coisa de crédito de carbono, e sejam remunerados por isso também. Isso é muito importante, sim, porque você preservar. E o que nós percebemos que hoje existe uma quantificação, vamos dizer, uma mensuração muito do hemisfério norte com relação a esses créditos, o que nós geramos, nós produzimos. Então nós temos que trazer uma discussão aqui, uma discussão interna, para que a gente tenha parâmetros e métodos do ponto de vista de uma agricultura tropical e não do ponto de vista de uma agricultura temperada. Nós, quanto a isso, então eu acho que esse é um assunto que está sendo tratado, nós temos um comitê específico para tratar isso da Rural, e a Rural com certeza vai estar muito preocupada com isso também. Com certeza, a gente vê muita gente falando sobre essa questão de tropicalizar, né, a contabilização ali das nossas emissões, do nosso sequestro de carbono, porque a gente também tem muita possibilidade de sequestrar, né, Sérgio? Sem dúvida, né? Eu acho que nós temos ainda existe já estudos, experimentos que provam isso, que uma cultura de soja, uma cultura de milho, uma cultura de cana, uma cultura de algodão, o reflorestamento, nós temos ainda, dentro dos nossos critérios, nós sequestramos muito carbono, nós contribuímos muito com a limpeza do ambiente, nós contribuímos muito com o aquecimento global, só que isso ainda não é mensurado da forma como nós entendemos correta, né? É isso. Bom, Sérgio, nosso tempo está acabando, infelizmente, mas foi um prazer conversar com o senhor aqui, te receber no nosso programa. Realmente eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo o Planeta Campo Entrevista de hoje sai daqui desse programa com muito mais informações. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a participação e estou sempre à disposição. Perfeito, muito obrigada mais uma vez. Bom, com isso então a gente vai encerrando o Planeta Campo Entrevista de hoje, mas eu te espero diariamente de segunda a sexta-feira ao meio-dia aqui na tela do Canal Rural. Até lá! Planeta Campo Entrevista. Patrocínio. JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. Apoio. SLC Agrícola. Produzindo com eficiência e sustentabilidade.